Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário Frei Galvão, você que nos acompanha ao vivo, Brasil afora, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Nós estamos na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 ao 13. E o tema desta leitura é: seremos julgados pela palavra. Repitamos isso: seremos julgados pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus é o justo juiz. Não apenas a palavra que nós falamos, mas a palavra de Deus que quer falar a nós. Não tenha dúvida, meus irmãos, que este livro fechado é um livro igual a outro qualquer. Mas este livro aberto e lido da maneira correta é a boca de Deus que nos fala. Muitas pessoas ficam incomodadas quando santos e pessoas de oração, elas dizem assim: Deus conversa comigo, Deus fala comigo. O que me espanta não é as pessoas acharem estranho que Deus fale, é que as pessoas acharem que Deus não fala, sendo que o nosso Deus, Ele é palavra. O mundo foi criado pelo poder da sua palavra. Quando nós ouvimos aqui as leituras, palavra do Senhor, primeira, palavra do Senhor, segunda, palavra da salvação, evangelho, essa palavra é Jesus. Por isso que não se usa plural, né? Palavras do Senhor, não se fala isso. Palavras da salvação, não existe isso, é sempre no singular, porque Jesus é a palavra. E como é que Jesus fala comigo? Primordialmente através da sua palavra, porque cada vez que você lê o texto bíblico, o texto te fala algo diferente. Ninguém enjoa de Bíblia se a lê da maneira correta. Só de padre eu tenho 19 anos, mas 9 anos, vamos por 10 anos de seminário. Mas os anos anteriores, que eu sempre fui um jovem de igreja, quantas vezes eu já li o mesmo texto? Mas todas as vezes se lê como se fosse a primeira vez. É impressionante. A gente enjoa de qualquer livro. Não, esse livro aqui eu já li tantas, eu não aguento mais. A Bíblia, ela é viva. Não é apenas letras impressas. É a boca de Deus a nos falar. E a cada fala, Deus tem uma palavra e nós somos outra pessoa. A filosofia nos ensina que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Você entrou no rio e você saiu do rio. Quando você entrar no rio de novo, aquele rio já não é o rio que você entrou. Aquele rio que você entrou já está lá embaixo a água dele, ali já é um outro rio. E você não é mais a mesma pessoa, você já tem minutos a mais de vida, experiências a mais, sentidos a mais. Então quando você lê a palavra de Deus, primeira coisa, quem nos pede isso é o Papa João Paulo II, quando ele estava juntamente com a Comissão Vaticana organizando o Catecismo da Igreja Católica, um grande presente de São João Paulo II para nós. Ele bateu na tecla, lá na estrutura do Catecismo, o Papa pediu: leiam a palavra de Deus como palavra de Deus, como palavra revelada, como o amor de Deus escancarado. É assim que se lê a palavra. Quando você abrir a Bíblia, é palavra de Deus. E a segunda leitura aos Hebreus vai nos passar algumas características desta palavra bíblica que todos nós temos certamente em casa. A leitura disse assim, vamos ler juntos a primeira frase e eu depois comento. Vamos lá. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Nós temos aqui três características. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz.
e a palavra de Deus, ela corta mais que uma espada de 2 gumes. Peguemos primeiro, a palavra é viva. Alguma coisa viva é porque tem vida, transmite vida. Por que a palavra de Deus é viva? Que quando você a lê, você está se alimentando para ter uma vida e vida plena. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, atenção, não é um livro, é comida. Se alimenta da Eucaristia, mas se alimenta da palavra. Quando Jesus foi tentado pelo demônio no deserto, transforma esta pedra em pão, Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus diz que a palavra é alimento, e quem come bem, vive bem. Quem se alimenta da palavra, terá a palavra encarnada na sua vida. Você vai viver a palavra, você vai transmitir a palavra, você vai testemunhar a palavra. A Bíblia é o próprio Cristo que fala e age no nosso meio. Cristo fala e age no nosso meio. Repitamos: Cristo fala e age no nosso meio. Isso é da teologia clássica, verba et gesta. A palavra e a atitude de Cristo está na Bíblia. O Papa Dámaso, quando ele assumiu o pontificado, a Bíblia era em hebraico, aramaico e grego. A maioria das pessoas não sabiam essa língua. Ele pediu a São Jerônimo que traduzisse a Bíblia para o latim, que era a língua vernácula em Roma e região. Por isso que essa tradução se chamou Vulgata, a Vulgata de São Jerônimo. No seminário, quando você está estudando para padre, você estuda a Bíblia na Vulgata, ela é toda em latim, para você ver a expressão certa que Jerônimo usou. Depois que ele traduziu a Bíblia inteira, olha que trabalhão, ele foi lendo em grego e hebraico, ele ia escrevendo em latim, pegou aquele calhamaço e colocou no colo do Papa Dámaso. E o Papa perguntou para ele: qual a maior lição que você tirou traduzindo a Escritura? São Jerônimo grita alto: quem desconhece a Escritura, desconhece a Cristo. Essa frase reverbera até os nossos dias. Como que você conhece a Cristo? Conhecendo a palavra, conhecendo a Escritura, lendo pelo menos o Evangelho do dia. Aplicativo de celular não falta, é evangelho em rádio, é padre lendo no rádio, é irmã lendo, é frei rezando. Hoje só essa pessoa não quer mesmo, porque hoje é muito fácil você ter acesso ao evangelho do dia. E aqui é bom lembrar que a palavra evangelho vem do grego euangelion, significa boa nova, boa notícia, que é Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela é viva, porque é o próprio Senhor quem fala e age através da palavra. Eu não assisto muito essas coisas, mas de vez em quando eu vejo uns cortes. Eles me mandaram um corte da entrevista de um rapaz, num podcast por aí, e o rapaz disse assim: Bíblia para mim é igual o livro do Chapeuzinho Vermelho, é tudo história e lorota. Claro, é uma pessoa que não tem fé, não é cristão, deve ser um agnóstico, etc. Mas aqui, meus irmãos, essa frase nos questiona. Se ele lê a Bíblia, se é que lê, como se fosse um livro de Chapeuzinho Vermelho, como que você lê a Bíblia? Como que eu leio este livro que é sagrado? Precisamos ler com essa certeza. É palavra viva, ela não é uma palavra morta. Jesus não é um personagem histórico, Jesus é uma pessoa.
Personagem histórico é Cleópatra, Bonaparte, Dom Pedro I e etc. São personagens que viveram e que passaram. Jesus é uma pessoa por quê? Porque eu posso entrar em relação com Ele, Ele é o Filho de Deus e Ele permanece vivo ao nosso lado de maneira espiritual, vivo na Sua palavra e vivo na Eucaristia. E com alguém vivo você entra em relacionamento. Se você vê alguém rezando e você pergunta: o que você está fazendo? Eu estou conversando com Jesus. Amém. Não duvida não, porque ela está conversando com Jesus. Agora o contrário é para a gente preocupar, né? Está conversando com quem aí? Eu estou conversando com Cleópatra. Eu estou conversando com Napoleão Bonaparte. Meu filho, vamos procurar um psiquiatra, porque o trem está feio aí, hein? Como você está conversando com esse pessoal? Já morreu. É isso que tem que ficar claro na sua mente. Quem bate muito nesta tecla é o cardeal Raniero Cantalamessa. Nós não podemos nos relacionarmos com Jesus como personagem histórico. Quem se relaciona com Jesus como personagem histórico é o mundo. São as pessoas que não têm fé, que falam: não, Jesus existiu, foi um homem que fez o bem, pregou o amor, mas morreu, já era. Isso é a visão do mundo. É o Jesus histórico. Mas a igreja apresenta o Cristo da fé. E é Bento XVI que fez inúmeras pregações com o título: o Jesus histórico é o Cristo da fé. Jesus e Cristo é uma pessoa só. Jesus, o Filho de Deus, é o Messias, vivo, e a palavra é viva. Segundo, nós lemos aí que a palavra ela é eficaz. Você está doente e você toma um remédio. Como que eu sei que aquele remédio foi eficaz? Se você alcança a cura. Você está com um problema no computador, você chama um técnico. Como que você sabe se ele foi eficaz? Se ele resolveu o problema. A palavra de Deus, ela é eficaz, porque ela opera mudança. Vamos repetir isso? A palavra de Deus é eficaz, porque promove mudança. Opera mudanças reais no coração da pessoa. Se a pessoa lê esse livro como o Chapeuzinho Vermelho, é uma perda de tempo. Mas se você a lê como palavra de Deus, viva e eficaz, só pelo motivo de você estar lendo a palavra, ela opera mudança real na sua vida. Porque quando você lê a palavra, ela se torna viva também pela sua fé, pela sua boca e na sua vida. Quando o padre diz na missa: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, não são apenas palavras, é realidade. Quando você lê na palavra de que Jesus abriu o ouvido do surdo, Ele pode abrir o nosso ouvido, porque a palavra ela opera de maneira real mudança na vida humana. Padre, quais os 3 lugares que a palavra opera mudança? Repita comigo: no meu pensar, no meu pensar, no meu sentir, no meu sentir e no meu agir. E no meu agir. A pessoa que lê a Bíblia, ela pensa diferente. Ela pensa nas coisas do alto. O sentimento dela é curado pela palavra. E as atitudes dela estão de acordo com a palavra. Mudança real. E a palavra de Deus, ela opera cura, libertação e conversão. Vamos lá? Cura, libertação e conversão. Então agora vamos ver se vocês são espertos. Não basta ter mente, é preciso usá-la. Quem é o primeiro interessado que você não conheça a Bíblia, que você não leia a Bíblia,
para que ela não seja viva na sua vida, para que Cristo não te fale, para que Cristo não haja, para que você não tenha uma mudança real de vida e para que a palavra não toque o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Qual é o primeiro interessado que você não conheça a palavra? O demônio. Porque a palavra, meu filho, põe o cão para correr. Quando Jesus estava com muitos possessos, você não via Jesus lutando com nenhum. Lutando, que eu falo, é no muque. Vem que eu vou, vem quente que eu vou fervendo. Aí você não vê voadora, rabo de arraia, não tem nada disso. Como que Jesus vence o diabo? Na palavra. Cala-te e sai dele. Sacudindo o homem, o diabo saiu. Eu te ordeno, sai dele e vai para os porcos. E o diabo foi, e daí por diante. É o poder da... Meus irmãos, quando nós falamos de exorcismo, o que vem na cabeça das pessoas? A equipe de marketing do diabo. É porque ele tem uma equipe boa, né? Ele tem uns marqueteiros maravilhosos. Quais são os marqueteiros do cão? Os filmes de Hollywood. Quando fala de exorcismo, você já vem cabeça rodando, vomitando verde, andando igual aranha, flutuando na cama. Você fala, meu Deus do céu. A igreja entende pela palavra exorcismo qualquer pessoa, situação, oração que o mal ele é retirado. Existe o exorcismo em si, que é uma pessoa possessa e o exorcista vai expulsar aquele espírito do mal. Mas a palavra de Deus, ela é exorcística. Por quê? Ela expulsa o mal. Imagens sagradas na sua casa, de Nossa Senhora, crucifixo, eles são exorcísticos. Um terço abençoado, medalha de São Bento, são exorcísticos. Aspergir a sua casa com água benta, ler o Magnífica, rezar o Santo Terço, tudo isso expulsa o mal. E se você quer uma oração forte, quando a pessoa fala assim, padre, lá em casa está muito pesado, precisava de uma oração lá para tirar o mal, está nas suas mãos. Você vai abrir a Bíblia no Evangelho de João e você vai ler o prólogo. Está escrito em toda a Bíblia, prólogo, vem antes de começar os textos. Prólogo de São João. Quando acontece na igreja um exorcismo real, o padre que está conduzindo aquele momento, ele apenas lê o prólogo de João. E ali, meu filho, o diabo manifesta igual um cão amarrado. O padre só está lendo a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de curar, libertar e converter. É por isso que o mal não quer que você tenha tempo de ler Bíblia. É por isso que ele quer que você mexa em celular, WhatsApp, Netflix, e etc, e etc, e etc. A gente tem tempo para tudo, mas tem gente que não tem tempo para a palavra de Deus. Veja o que eu estou passando para vocês. Você está na mão com um tesouro. A Bíblia é um tesouro. Ela opera o que está ali. Ela cura, ela salva, ela liberta, ela converte, ela muda o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de agir. E aqui, na carta aos Hebreus, eles vão colocar uma arma do soldado romano. Ele tinha uma espada de 2 gumes, é um alto oficial. Os oficiais normais, eles tinham a espada que corta de um lado só, não é? Essa espada que corta dos dois, chamada 2 gumes, era uma espada mais cara, precisava ser treinada para mexer com ela, porque você poderia querer ferir o inimigo, você acabava se ferindo. Então não é todo mundo que podia mexer com ela não. E aqui na palavra vai dizer, claro, a gente não conhece essa arma,
Mas quem estava vivendo nessa época que o texto foi escrito, conhecia essa arma. E o texto vai dizer, se você conhece uma espada de 2 gumes, ela está longe de ser a palavra, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela penetra de tal modo, que ela consegue dividir alma e espírito, articulação e medula, ou seja, ela é precisa no corte. O que essa espada quer cortar da nossa vida? Diga alto: ilusões, ilusões, mentiras mentiras e pecado. Pecado. Entendeu por que tem gente que não gosta de ler Bíblia? Porque a pessoa se vê na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você se vê na Bíblia. É uma espada milimetricamente, cirurgicamente afiada, para tirar do nosso coração o que não poderia aí estar. Ela vai nas áreas do pecado e aquelas pessoas que resistem à graça de Deus. Pode falar que não é pecado não, eu vou explicar. Pode repetir com o padre. Ler a Bíblia, algumas vezes será desconfortável. Será desconfortável. Para ficar do seu lado, algumas vezes será desconfortável. Amém? Quem lê Bíblia muito aí me entende, ok? Você vai falar comigo que ler Bíblia todo dia é uma delícia, que é só coisa boa. Meu filho, tem dia que Jesus, pega a gente mesmo. Então a Bíblia de vez em quando ela é desconfortável. O que significa desconfortável? Nos tira da zona de conforto. E se você lê a Bíblia e você não sair da zona do conforto, você está lendo a Bíblia errado. A Bíblia vai mexer com a gente, e ela mexe. Os grandes santos vão dizer, ler a Bíblia é sangrar. Espada de 2 gumes. Tem que tirar, tem que cortar, tem que extirpar. A leitura continua. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Quem está lendo comigo, vamos juntos? E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Vamos de novo? E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela revela a essência do homem. Quando você lê a palavra de Deus, ela vai mostrar quem é o Christian de verdade. Não é o Christian que vocês acham, não é aquele que aparece, é a essência. Sou eu. A minha essência. Isso está na leitura da palavra. Não há como fugir na palavra. Por quê, padre? Porque quando você lê a palavra de Deus, quem está operando aí? Quando você lê a palavra de Deus, quem está operando aí? Quando você lê um livro de história, um livro de ficção, quem está operando aí? Quem? A imaginação. Você lê o livro e a sua mente cria aquilo. Quando você lê a Bíblia, quem está operando aí? O Espírito Santo de Deus. Então não há como você ler a Bíblia de maneira isenta. Não, eu vou ler, mas não vou me comprometer. Não. Você começou a ler a Bíblia, o Espírito ele começa a agir, porque ele é o autor da Escritura. Ele mostra a nossa essência, revela quem nós somos. A Escritura nos mostra as nossas intenções ocultas. É por isso que muitas pessoas dizem, de boas intenções. A Bíblia revela as intenções do coração. E quando você está com a palavra, eu não sei você, eu gosto de ler a palavra, não é na mesa não. Eu coloco na mesa, são meus livros de estudo. A palavra eu gosto de ler no colo, intimidade com a palavra. Se você chegar lá em casa um dia e me ver com aquele tanto de Bíblia na mesa, eu estudo em 4 Bíblias, com alguns livros de estudo. Se eu estiver à mesa, eu não estou rezando.
eu estou estudando. Se eu estiver com a Bíblia no colo, eu não estou estudando, eu estou rezando. E quando você pega a Bíblia no colo, significa, é coisa minha, é carta de amor de Deus para mim. Pega uma pessoa apaixonada, bem apaixonada. Hoje em dia as pessoas estão muito apaixonadas, mas não, sabe? Acho que o celular tirou a beleza da coisa. Mas quando eu era aluno no segundo grau, falava segundo grau na minha época, eu fiz primeiro científico e depois eu fiz contabilidade. Eu lembro de jovens e adolescentes da minha sala com uma agenda até estufada assim, ó. Dentro da agenda tinha, não sei se vocês lembram dessa época aí, tinha papel de bombom, carta, palito de picolé, ticket de cinema, porque tudo que ela vivia com o namorado, ela fazia o diário e colava no diário. Ficava um livro aberto, cheio de coisa colada. Tinha figura, tinha recorte de jornal, aquelas revistas da época, o pessoal cortava figura, colocava lá. Era romântico, né? E ai de quem abrisse aquilo para ler, era só ela que lia. E ai de quem pegasse aquilo e jogasse fora. Aí a mãe da moça podia falar, ó, tem uma limpeza no seu quarto, peguei uma cacaiada e joguei fora. Ô mãe, que cacaiada você está falando? Ah, principalmente de um livro, cheio de coisa velha, colada, estava todo, eu joguei. Mãe, ela falou, moça, você não sabe, você não já comeu o bombom? Você não já leu a carta? Por que você está guardando essa lixaiada? É porque é lixaiada para a mãe. Para ela, a cada página que passava, era uma história com quem ela amava. Bíblia é a mesma coisa, meu filho. Se você lê a Bíblia com o coração cheio de amor a Deus, a cada página que você passa é uma carta de amor para você. E carta de amor se lê várias vezes e nunca enjoa. Pessoas que já casaram há anos têm uma caixinha cheia de carta de amor do tempo do namoro. De vez em quando a pessoa lê, uns choram de alegria, outros de tristeza. Vocês são espertos, vocês pegam a coisa no ar, né? O problema é o remorso, né? Quando lê e fala assim, oh meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Mas tudo bem. Mas na maioria dos casos é uma alegria, é uma saudade gostosa, né? Por que a pessoa guarda aquele tanto de carta velha? É velha porque a carta não é para você. A pessoa tem essa carta no coração. Então a gente tem que ler a Bíblia, meus irmãos, como coisa nossa. E deixa eu contar para vocês um segredo meu. Isso não é técnica de leitura bíblica. Repito que está sendo gravado, não é técnica de leitura bíblica. Eu, Padre Christian, leio a Bíblia assim. Quando você lê o texto, você nota que o texto é alguém contando para você o que Jesus fez e disse. Vocês entendem isso? Quem está me contando o que Jesus fez e falou? Quem? Pelo amor de Deus, gente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso que o padre fala, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo quem escreveu? Mateus, Marcos, Lucas, João. Então o Evangelho de hoje estava escrito assim. Quem quiser acompanhar aí, para você ver como que eu leio Bíblia, como que eu rezo a Bíblia. Está o texto assim. Antes disso, olha para mim. Eu leio o texto, não alguém contando o que Jesus fez. Eu leio o texto como se Jesus contasse para mim. Entendem? O texto é o evangelista contando para você. Eu leio Jesus contando para mim. Como que está na Bíblia aí? Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Não está assim? Como que eu leio? Com a Bíblia no colo. Eu acho mais gostoso, eu acho que me preenche mais. Eu leio assim. Quando eu saí a caminhar,
Veio alguém correndo e ajoelhou diante de mim e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu disse: por que me chama de bom? Vocês entenderam o que eu faço? Eu tiro do evangelista e eu jogo para Jesus. Então não é o evangelista quem me conta, é Jesus quem me conta, é Jesus quem fala. Me ajuda a rezar, pode ser que ajude você também, para voltarmos àquilo que é o sonho de Deus para a família e para os casais. No Evangelho nós vemos uma questão para os fariseus problemática, e eles vão perguntar a Jesus não para saber a resposta, eles queriam colocá-lo à prova, eles queriam pegar o Senhor e alguma palavra, e essa questão volta para nós hoje, porque tem a ver com a bênção matrimonial, tem a ver com o sacramento do matrimônio, tem a ver com a origem da família. Primeira coisa que nós precisamos tirar da nossa cabeça e afastar da nossa vida é que família e casamento é invenção do homem. Eu já vi no para-choque de um caminhão: Deus criou o amor, o diabo o casamento. E nas entrelinhas das falas, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, pessoas da sua família que não vão à igreja, as pessoas relativizam o sacramento do matrimônio como se fosse alguma coisa da igreja. Aí esse negócio de casar no papel, esse negócio de casar na igreja, isso aí tanto fez como tanto faz. É porque eles têm um olhar humano sobre aquilo que é um sacramento, aquilo que já estava na cabeça de Deus, na origem da humanidade. Nós ouvimos na primeira leitura, Gênesis, capítulo 2. Gênesis significa origem. Então a origem da humanidade, a origem da família. Ali nós temos a figura masculina de Adão, onde ele se vê sem alguém semelhante a ele. Deus mostra aqui uma leitura sapiencial, onde Adão, ele vai olhando os animais e ele não vê ninguém semelhante a ele, porque não é. O ser humano, ele tem primazia sobre os animais, e não há animal algum semelhante a nós, nem na característica, nem na dignidade. O que Deus faz? Ele não vai fazer a mulher do barro como fez Adão, ele vai tirá-la do lado de Adão, e a primeira frase do homem na Bíblia, até essa frase, o homem não tinha falado nada na Escritura, a primeira frase do ser humano na palavra de Deus é uma exclamação com a beleza da criação de Deus presente na mulher. Agora sim, é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. E Deus vai dizer: por isso o homem deixará seu pai, deixará sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. A pergunta aqui é uma: como é que Deus une o homem e a mulher? O homem e a mulher se unem de inúmeras maneiras, de inúmeros modos, mas aqui não é como os homens se unem, é como que Deus une o homem e a mulher. Aquilo que Deus uniu, o homem não haverá de separar. Como Deus une o homem e a mulher? Não há outro caminho, existe um caminho só, é o sacramento do matrimônio, que é um canal de santidade para o casal. Assim como o padre, no dia da ordenação sacerdotal, ele recebe de Deus uma graça especial para ser fiel ao ministério que ele está ali assumindo. Aquele casal, quando recebe um ao outro, quando trocam alianças, quando são abençoados, não é um evento social,
não é uma satisfação para as pessoas, tampouco para agradar padre. É porque aquele casal, ele está firmando uma aliança com Deus. O casal que recebe o matrimônio, ele participa da aliança que Deus fez com a humanidade, uma aliança nova e eterna em Jesus Cristo. Quando eles vão questionar Jesus a respeito se o homem poderia se divorciar da sua mulher, Jesus, muito esperto, ele não responde a questão, mas ele pergunta, ele devolve uma pergunta com outra. Jesus vai dizer assim: como é que vocês leem na lei de Moisés? O que Moisés falou sobre isso? Que Jesus sabia? Eles responderam: não, Moisés disse que o homem poderia sim dar a carta de divórcio e despedir a mulher. O que Jesus faz e o que nós precisamos fazer? Jesus volta à origem. Gênesis é origem. Nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus em Jesus Cristo. No credo nós rezamos: creio em Deus Pai, Deus que é criador de todas as coisas, do mundo visível, do mundo invisível, e Ele colocou leis pré-estabelecidas para o homem, para a humanidade. E Jesus vai dizer: Moisés disse isso por causa da dureza do vosso coração. Mas no início não era assim. Jesus volta ao início. Quando eu atendo casais que estão com problemas matrimoniais, primeira coisa que precisa fazer com o casal é voltar às fontes do matrimônio. Primeira coisa que eu converso com os casais não é os problemas que eles têm. O que é o matrimônio? O que significa o casamento na igreja, na bênção de Deus? Qual o papel do homem? Qual o papel da mulher? O que Deus espera do casal? Porque eu vou lhe dizer a verdade, os que já são casados sabem que eu não minto. É uma aventura abençoada, maravilhosa e divina, mas está longe de ser coisa fácil. Porque na vida, tudo que se faz com seriedade e com verdade não é fácil. Ser um casal conectado, fiel a Deus, fiel à palavra, fiel ao matrimônio, não é fácil. Servir a Deus de maneira fidedigna, zelosa, de coração, não é fácil. Trabalhar direito, estudar direito, cuidar da saúde direito, não é fácil. Nada nessa vida é fácil, mas nós precisamos levar com seriedade e ir nos formando a partir da palavra. O homem que pensa como homem, a mulher que pensa como mulher, o homem que tem valores masculinos, a mulher que tem valores femininos, eles foram criados em famílias diferentes. Famílias têm as suas tradições próprias, os seus valores próprios. Os dois tinham sonhos e eles então se unem e se tornam uma só carne pelo sacramento do matrimônio. Minha pergunta é: qual a chance dessa mistura dar certo sem a graça de Deus? Sem a graça matrimonial, sem uma ajuda do céu? A chance é mínima, para não falar zero. Os dois vão conviver, os dois que não são nada um do outro, não são nada. Você nasceu na sua família, ele ou ela nasceu na família dela, vocês se encontram, se apaixonam, se enamoram, o amor nasce, vocês vão tendo intimidade um com o outro, pede-se o noivado, tem-se o casamento e vem os filhos. Duas pessoas até então desconhecidas formam uma nova família. Como que esta relação dá certo se o casal não voltar sempre à origem? Apocalipse vai dizer numa das igrejas que Deus condenava aquele povo porque eles se afastaram do primeiro amor. Casamento, meus irmãos, não há outra definição melhor. Casamento precisa ser vinho, e vinho quanto mais velho melhor.
o casal precisa se curtir junto. E aqui eu uso o verbo do vinho, os melhores vinhos são os mais curtidos. Eu uso a palavra curtir, conforme nós usamos hoje. Eu curto demais estar com você. Nós estar com você é uma curtição. Então o marido e a mulher precisam um curtir o outro, como bom vinho, para que não entre uma mentalidade mundana. E qual é a mentalidade mundana que nós estamos vivendo? A relativização do matrimônio e da família. Parece-me que na cabeça de uns tanto fez como tanto faz. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Há muitos que, claro, que não tem vivência religiosa, eles vão dizer assim: não, esse negócio de casar na igreja é secundário, esse negócio é invenção da igreja, amigado com fé, casado é. Então eles vão se unindo, e essas uniões, atenção, não são sacramento e tão pouco matrimônio, é casamento. Casamento, o homem se une com a mulher, isso a pessoa faz de qualquer maneira. E nós estamos, me desculpe aqui a franqueza, numa época de grandes encenações. Grandes encenações. Em sítios, tem até pessoas que são pagas para celebrar os tais casamentos. Aí é aliança na boca de cachorro, é mulher descendo de paraquedas, é o pessoal casando no fundo do oceano, é um circo. E como a igreja não permite tais coisas, não, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou casar do meu jeito, eu vou realizar o meu sonho, e pagando bem que mal tem, não é? Tem firmas que estão ganhando rios de dinheiro realizando essas fantasias malucas de casais que não compreenderam o sentido da união bíblica do homem e da mulher. Vou repetir a expressão: a união bíblica do homem e da mulher. Eu sou padre, meus irmãos, eu não me configuro ao mundo, eu não sou politicamente correto, não falo para agradar, nunca o fui e nunca serei. Quando eu entrei para o seminário e recebi a formação da igreja, é para que eu fosse como João Batista, a boca da verdade, a proclamação do evangelho e da doutrina. Não é a pregação da igreja que tem que se adaptar ao mundo moderno, são as pessoas que têm que cair na real, que a verdadeira felicidade virá de um caminho de santidade. Não há uma felicidade plena se você não busca o céu. Não há uma felicidade plena se você não vive do jeito de Deus. E viver do jeito de Deus é você estar preparado para pagar o preço. Eu pago o preço, e pago com alegria, com satisfação. As perseguições que sofro não me tiram nem a fome e nem o sono. O que me deixaria muito triste é se eu traísse o evangelho. Papa João Paulo II disse para o clero de Roma: não traiam o evangelho. E nós não podemos, meus irmãos, tampar a palavra de Deus com a peneira. Nós devemos expor ao povo o que Deus espera de nós. E a igreja tem os seus caminhos para cada situação. Não podemos relativizar o sacramento do matrimônio como se fosse um casamento. Na cabeça de muita gente é tudo a mesma coisa. Eu fui no casamento na igreja. Eu fui no casamento no sítio, celebrou lá uma mulher, um homem, sei lá quem celebrou. Eu fui no casamento no circo. Eu fui... Meu filho, não é a mesma coisa. A igreja, a gente fala casamento, mas na verdade é matrimônio, é um sacramento. Quem que deixou esse sacramento? Jesus Cristo. Então quando você fala de matrimônio, você está falando de santidade de vida. Quando você fala de casamento, você está falando de união de homem e de mulher puramente carnal. Eles decidiram aquilo. Jesus, no evangelho de hoje, ele vai dizer: na origem, Deus disse:
o homem deixará pai e mãe. Quem casa, quer casa. Então, uma vez que o casal se casa, ele tem que deixar o pai, deixar a mãe. O pai e a mãe viram parentes e você começa uma nova família. Esta família baseada na bênção de Deus e no ensinamento de Jesus para a família. Quando você fala de casamento, não basta aqui, eu acho que é isso. Não, meu filho, me desculpe aqui, o que a gente acha não está na pauta. A fé nunca foi democrática, ela é revelada. É preciso uma pergunta: quando Deus, que é o autor do matrimônio, Ele cria o homem e a mulher, qual era o sonho de Deus? A resposta está aí. A resposta está aí. Para de seguir gente de cabeça vazia, para de querer ser casal igual os globais, para de querer levar casamento igual artista, que falam como se fosse orgulho. Eu me casei 7 vezes. Eu me casei 16 vezes. Eu estou no 27º casamento. E as pessoas acham muito normal. Meu filho, Deus passou de longe dessas relações aí. Porque se você pega o evangelho de hoje, uma pessoa que recebeu o sagrado matrimônio, que tem uma aliança em Deus para santificar o outro, essa é a primeira resposta. Padre, quando eu me caso, qual que é a minha missão na vida da minha mulher? Sua missão, meu caro, é fazê-la santa, e depois o resto. Qual que é a missão da mulher na vida do marido? É fazê-lo santo, um homem de Deus. O casamento é caminho de santidade. O sacerdócio, para quem tem a vocação, é caminho de santidade. Nós estamos em vidas diferentes. Eu tenho a vocação sacerdotal, a maioria de vocês tem a vocação matrimonial. Eu sou santo no sacerdócio, você é santo no matrimônio. E qual é a ferida do matrimônio? Qual é a chaga, como falou o Papa Bento XVI, do matrimônio? É a traição, o divórcio e o adultério. Jesus no Evangelho, e aqui não tem como a gente tampar o sol com a peneira, Jesus fala de maneira muito clara como que ele entende a união do homem e da mulher. E ele vai dizer: olha, um homem que larga a sua mulher e se casa com outra mulher, ele está em adultério, e é pecado grave. A mulher que largou o marido e arruma outro, ela está em adultério, e é pecado grave. E aqui, meus irmãos, não há o que fazer, porque a palavra de Cristo, ela não pode ser tirada. Enquanto igreja houver, enquanto cristãos formos, se assim o queremos, o adultério será sempre um pecado grave, e precisa ser remediado, e precisa ser extirpado. Como? Vamos lá. 3 casos, vou ser rápido, mas espero ajudar a muitos, e a você que está em casa. Primeiro caso, vamos lá. Os 2 moram juntos, mas eles não receberam o matrimônio. Esta união, para Deus, ela é ilícita, porque eles se uniram sem a bênção. Qual é o caminho para esses 2? Procurarem o sacramento do matrimônio. Padre, mas eu não quero vestir de noiva. Meu marido falou que está longe de casar na igreja, ele não quer entrar de terno, ele não quer nada disso, ele não quer festa, não quer flor, não quer nada. Não, mas casamento não é nada disso. Casamento pode ser também isso, mas não é nada disso. Você procura o sacerdote e diz: padre, nós estamos juntos há 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas nós não recebemos o matrimônio, mas nós queremos agradar a Deus, nós queremos uma vida espiritual, então nós queremos o matrimônio, nós queremos nos casar. O padre vai fazer o processo matrimonial, não é necessário curso, porque vocês já estão juntos há um tempo. Ele celebra o matrimônio numa capelinha, só vocês 2, com um casal de padrinhos para cada um. Em 20 minutos vocês recebem a bênção de Deus. Isso é o mais importante.
Se quiser, claro, pode fazer o casamento festivo na igreja, com jantar, mas se quiserem a bênção matrimonial, ela é dada se os dois não têm empecilho canônico para se casar. Padre, o que é um empecilho canônico? Se a pessoa já foi casada, ela está em situação de adultério, aí não há maneira de conceder o matrimônio. Então, primeiro caso, os dois moram juntos, não importa se é uma semana ou se tem 40 anos, eles precisam receber o sacramento do matrimônio, porque é graça santificante do casal. Eu atendo muitas mulheres, a maioria são mulheres, e que reclamam do marido, no caso aqui, do seu companheiro, porque eles não têm um matrimônio. A mulher tem uma vida de igreja, começou a rezar o terço com o Instituto Hesed, começou a rezar o terço com o Frei Gilson, está fazendo a quaresma de São Miguel. Gente, isso aqui não tem outro caminho não, viu? Cai na real. Quando a pessoa começa a ter uma vida espiritual, o pecado começa a incomodar. Não tem outro caminho não. Quando você começa uma vida com Deus, você, dentro de você vai falando assim, ó, não está certo, mas eu sei que não é assim, mas fica uma coisa inquieta, é o Espírito Santo cutucando, vai, muda, tem como. A mulher quer casar, o problema é o homem. Bobagem, você fica andando atrás de padre, você está ouvindo aí, esse povo da igreja, nós moramos juntos há tantos anos, para que casamento? Para que papel? A gente se está tão bem, não sei o que. Ele não entende a dimensão teológica do matrimônio, a dimensão bíblica do matrimônio. O que eu falo para essas mulheres? São Rafael nele. Reze para São Rafael Arcanjo. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, você que vive uma vida amasiada, você mora com uma pessoa que você não casou na igreja, e a outra pessoa não quer se casar na igreja, São Rafael nele, porque foi São Rafael que conduziu Tobias até Sara, Tobias filho de Tobit, Sara filho de Raguel. Depois ele vai curar a cegueira de Tobit e vai expulsar o demônio Asmodeu de Sara, e ele vai unir Tobias com Sara. É o arcanjo do namoro, é o arcanjo da família, é o arcanjo do matrimônio. Aquilo que o seu marido não deseja, São Rafael alcança junto de Deus. Eu conheço assim de casais que o homem nem o pé na igreja colocava, a mulher começou a rezar para São Rafael. Hoje eles se casaram, são ministros, o homem se tornou mais católico que a mulher. Deus, ele muda corações. Então esse é o primeiro tipo de casal. Vamos para a segunda situação de 3. Qual é a segunda situação, padre? Os dois coabitam juntos. Um dos dois já foi casado na igreja, já recebeu o matrimônio. O casamento deu errado, faliu. Então a pessoa se separou no civil, porque o casamento, o matrimônio é indissolúvel. Uma vez recebido o matrimônio, esta mulher e o seu marido é para sempre. Você se uniu a uma outra pessoa e você está vivendo com ela. Esta união, pela palavra de Jesus, é uma união ilícita e você está vivendo o adultério. E agora, padre, o que fazer? Seja os dois que já foram casados e estão numa nova relação. O caminho é: procure a igreja e peça para que a igreja ajude você a abrir o processo de nulidade matrimonial. A igreja não anula matrimônio, ela declara nulo. Qual a diferença? Anular matrimônio, as pessoas casaram, a igreja separa o casal, a igreja não faz isso. Declarar nulo, a igreja olha aquela união e vai dizer: foi casamento, não foi sacramento. Tem vários pontos que se torna o casamento nulo, o matrimônio nulo. Me fala, padre, alguns pontos aí. Falo. Mentira. A pessoa casou com você
e ela casou mentindo, nulidade matrimonial. Ela não se casou de livre e espontânea vontade, ela foi coagida, ou ela casou por causa de herança, ela casou por algum motivo, matrimônio nulo. A pessoa se casou sendo infiel e ela não tinha fidelidade como um valor matrimonial. Matrimônio nulo. O casal se casou sem intenção de ter filho. Matrimônio nulo. Há 3 situações que o casal precisa entender para eles receberem o matrimônio da igreja, a bênção de Deus. Tem que ter liberdade, e saber que o casamento é firmado na unidade do casal e é um vínculo indissolúvel. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele está firmado na fidelidade. Tanto que no dia do matrimônio o padre pergunta: ireis prometer fidelidade um ao outro por toda a vida que o prometeis? Sim. Terceiro ponto, abertura aos filhos. O casal se casa para ter filho. No dia do casamento o padre pergunta: estáis dispostos a receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Deus da igreja? Sim. Se o casal não está livre para casar, se o casal não tem a fidelidade como valor, e se eles não querem ter filhos, eles estão impedidos de receber o sacramento do matrimônio. O matrimônio é nulo in facto, não precisa nem realizar, já é um sacramento falido. Então a igreja não vai realizar esse sacramento. Estou falando para vocês entenderem, porque é assim que a coisa funciona. Este casal que está unido, sem ser casado na igreja, porque um dos dois já foi, a igreja vai abrir o processo de nulidade matrimonial. Os que desejarem, pode procurar que eu te ajudo. Te apresento o questionário, faço a revisão, te ajudo a encaminhar para a cúria diocesana. Temos o tribunal eclesiástico, onde temos o juiz, os padres que trabalham nisso. Eles vão analisar a sua vida matrimonial. Tem inúmeras perguntas, até perguntas bem íntimas, mas que não serão reveladas. O que a igreja está buscando aí? Algum motivo que torne o matrimônio nulo. Encontrou o motivo, a igreja então declara nulo o seu matrimônio. No livro de matrimônio, aquele casamento ele é nulo e você está desimpedido. Para quê? Para casar na igreja, para receber o matrimônio com essa outra pessoa que você ama e está constituindo com ela uma nova família. É o segundo caso. E o terceiro caso, padre? São os casais que estão juntos, chamados casais de segunda união, e que não foi concedido a eles a nulidade matrimonial. Então eles não podem casar na igreja. E agora, o que faz? A igreja vai encaminhá-los para uma formação, como que eles vão viver a fé, sendo casais de segunda união. A igreja tem um caminho espiritual também para estes casais. O catecismo da igreja nos ensina, e aqui é a doutrina oficial, que o casal amasiado que está no adultério, ele fica impedido de 2 sacramentos. O sacramento da comunhão, ele não pode receber a Eucaristia, e o sacramento da confissão, ele não pode se confessar. Por que ele não pode confessar? Porque ele vai se confessar e vai voltar para o adultério, é pecado grave. Mas como que o casal faz? Casuística, eu não vou entrar aqui. Procura o sacerdote, ele vai te encaminhar para um grupo de casais de segunda união, porque a igreja tem uma resposta para todos. Os que não são casados, o matrimônio. Os que estão na pendência de uma segunda união, o processo de nulidade matrimonial. E aqueles a quem o processo não foi concedido a nulidade, o caminho para os casais de segunda união. Não pense, meus irmãos, que a igreja vai descartá-los. Não, a igreja tem um caminho.
mas um caminho baseado naquilo que Deus espera do matrimônio cristão católico. O meu conselho para você: se resolva, não deixe as coisas para depois. Você está numa pendência na sua vida espiritual, resolva isso. Procure o sacerdote, peça a orientação da igreja, ele vai encaminhar você. O que nós não podemos, meus irmãos, é ter a nossa cabeça contaminada pelo mundanismo do tanto fez como tanto faz. Então se iguala tudo. Eu casei na igreja, eu não casei na igreja, é a mesma coisa. Eu recebi um matrimônio, nós moramos juntos, é a mesma coisa. Eu recebi um matrimônio e eu já estou no 6º casamento, não é a mesma coisa. Aí me desculpem, não há como colocar em pé de igualdade, porque o que a igreja ela guarda como matrimônio, como família, e aqui eu finalizo, para quem sabe ler, pinco são letras, o que a igreja abençoa e será assim para sempre, é esta única união, porque ela é bíblica. O homem, ele vai se unir-se à sua mulher, só essa união é abençoada por Deus, só essa união é abençoada pela igreja. O homem vai se unir a uma mulher, e estes dois no matrimônio se abrem a prole, que são os filhos, que é a família. É assim que Deus criou, e é assim que a igreja vai defender até o final dos séculos. Por último, quem lê Bíblia aí sabe, espero que não seja eu, né? Por que João Batista morreu? E como que ele morreu? E quem o matou? Vocês sabem? Uns sabem, quem não sabe eu vou contar. Herodes se casou com Herodíades. Se casou não, né? Se juntou com ela. Quem é Herodíades? É a esposa do irmão dele. Ela vai largar o marido dela e vai morar com Herodes. Então ele se tornou o homem dela. João Batista, que é um profeta, um homem de Deus, ele vai dizer, quando vê Herodes e Herodíades: não te é lícito ficar com esta mulher, porque ela é esposa do seu irmão. Leia a Bíblia que você verá que Deus tocava o coração de Herodes. Herodes ficava pensativo, ele estava incomodado com aquilo. Meus irmãos, mas a mulher era terrível. Herodíades, terrível. Ela queria o que ela queria, do jeito dela. Então ela tinha ódio de João Batista, porque João Batista falava o que ela não queria escutar, ela não queria a verdade. Então ela bolou um plano: eu vou ter que calar esse homem, porque ele fica mostrando o meu pecado. Ela tanto fez e tanto armou que João Batista foi preso. Só que mesmo preso, ela ia lá, bisca, né? Ô mulher difícil. E ela descia com toda aquela pompa real e falava assim: vamos ver se agora você cala, estando aí preso, sem comida e sem bebida. E ele falava: você pode até calar a minha voz, mas não te é lícito estar com Herodes, você está no adultério. Essa mulher tinha ódio. Ela falou assim: vou fazer um plano. No aniversário de Herodes, ela joga vinho no marido, e tá vinho, e joga vinho. Ele bebeu, ele ficou mais para lá do que para cá. Ela já tinha uma filha, a tal da piriguete Salomé. Ela fala com a Salomé: vai dar uma rebolada boa lá no salão. Olha como que a coisa já é errada lá de trás, né? Aí Salomé foi, rebolou, ficou se insinuando, e Herodes ficou doido com ela. Gente, olha que ponto que a mulher chegou. Colocou a filha para seduzir o irmão do marido dela, com quem ela morava. Que bagunça, hein? Claro que não vai terminar bem.
Você acha que quem vive no pecado vai terminar bem? Vai ser abençoado por Deus? Aí Herodes fica doido e fala assim: nossa, vem cá, assim você mata o papai. E ela veio rebolando, toda piriguete, né? E ele fala com ela: pede o que você quer, pede que eu te dou. Se você pedir a metade do meu reino, eu te dou. E palavra de rei é palavra de rei. A moça volta para a mãe dela, Herodíades, e fala: e aí, mãe, ele gostou de mim, ele falou que eu posso pedir o que eu quiser. O que eu vou pedir? A mulher falou: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Claro, na leitura não fala isso, mas eu tenho que ela falou: mãe, o que eu vou fazer com a cabeça? Olha, ele me prometeu a metade do reino. A gente podia pedir um terreno, uma casa, soldados, mordomos, riqueza. A senhora quer uma cabeça? É o ódio, atenção, é o ódio da pessoa que está no pecado e não quer se converter. Este é o ódio das pessoas que dizem: tal padre eu não gosto, tal pregação eu não gosto. Sabe por que você não gosta, meu filho? Porque ele fala o que você não gosta de ouvir. É o tipo das Herodíades que estão nas nossas igrejas por aí, que é só discurso que agrade. Falou alguma coisa que não gosta, tocou em pecado, já não gosto mais desse padre. Semana que vem vamos para outra igreja. Vamos ver até onde você vai ficar pulando para ver alguém que prega o que você quer ouvir. Herodíades era assim. A mulher chegou para Herodes e falou: olha, eu quero a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas não podia fazer nada, que ele deu a palavra em público. Ele dá ordem, eles decolam João Batista, colocam a cabeça dele numa bandeja e entregam para Herodes. Que cena pavorosa. Ele pega a bandeja com a cabeça e entrega para Salomé. Ela entrega a cabeça para a mãe. Agora, o que a mulher fez com essa cabeça, que só Deus sabe, né? Só para você entender, meus irmãos, por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele pregou contra o adultério. Quantas pessoas hoje estão perdendo a cabeça por falarem a verdade que o mundo não aceita mais? Tenhamos uma vida espiritual, entremos nas leituras bíblicas, tenha na sua casa o catecismo da Igreja Católica. Você que está aqui na igreja, você que está participando desta pregação, assista durante essa semana as 2 pregações anteriores a essa. Foi o estudo bíblico hoje de manhã e o estudo do catecismo antes da adoração. Está tudo mais explicado do que eu disse aqui. Vale a pena você pegar o seu coração e direcionar a Deus, porque a nossa vida não é para ser feita a sua vontade, é a vontade dele. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E qual é a vontade de Deus para o casal? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, que o homem não separe. E nas situações que eu disse, procure a igreja, ela terá certamente um caminho de salvação para você.